O Omar, depois de dar uma conferida como que a Lírios está, ele se pergunta se deve tentar ou não fazer o parto dela. Então ele diz que não pode tentar porque tem medo de falhar outra vez e que esse caso da Lírios é bem parecido com o outro e pede que Deus ajude que o bebê nasça vivo e que a Lírios também fique bem. O Miguel está conversando com a Ofélia e pergunta para onde que a Viviana foi. A Ofélia diz que não sabe, ela apenas disse que tinha que sair. O Miguel pergunta para quê, porque alguma explicação ela deve ter dado para a mãe dela. A Ofélia diz que jura que não sabe de nada e que a Viviana estava muito nervosa e que também deixou ela muito agitada e disse que tem uma suspeita muito terrível. O Miguel responde que é mais um dos teatros dela. A Ofélia diz que não acredita que seja porque ela estava muito angustiada. O Miguel dá um ultimato e diz que quando ela voltar, ela avise a ela que elas vão ter que sair daquela casa. A Ofélia diz que ele já tinha dito isso e que ela vai terminar de arrumar as coisas dela e da Viviana e no máximo no dia seguinte elas vão embora. O Miguel pede licença e sai. A Malu ainda sofrendo muito com as dores de parto e ela se questiona que não entende por que está tendo essas dores horríveis. O Leopardo está cuidando dela e pede que ela se acalme, que isso vai passar logo e tudo vai ficar bem, e pede para que ela tenha fé. Já na casa da Cecília, ela está muito aflita e o Patrício diz que o padre Anselmo é muito teimoso porque ele não quer dizer nenhuma palavra sobre a Malu e nem muito menos sobre o seu paradeiro. A Cecília pergunta se ele fez tudo o possível para que ele dissesse isso a ele, se ele implorou. O Patrício retruca logo e diz que implorar não, mas que ele exigiu para que ele dissesse e até mesmo ameaçou ele com uma intervenção judicial. A Cecília, muito abalada, diz que não era para ele ter feito isso, se referindo a ter ameaçado o padre. O Patrício diz que ele está muito errado porque legalmente o padre não pode esconder o paradeiro de uma pessoa, e ainda mais nesse caso da Malu. Ele fala que o padre sabe muito bem que eles não têm em quem se apoiar, porque ela, a Malu, não aparece em nenhum lugar como filha deles, e que documento eles têm para apresentar, já que ela não está legalmente reconhecida como filha deles. Cecília diz que nesse caso eles têm que reconhecer a Malu como filha deles o quanto antes. O Patrício, por sua vez, só resmunga, e a cena corta e vai para a Tininha, que está muito aflita e corre para falar com sua avó. Ela então pergunta por que ela está assim. A Tininha responde que a mãe dela tem que sair da casa dela o mais rápido possível porque ela não se dá de bem com o pai dela e que também a Viviana quer levar ela para outra casa, mas que ela não quer ir e que a mãe dela não lhe explica nada, não fala nada e ela vai ficar muito longe dela e do cachorrinho dela que late, e falou que se fosse o caso levaria ela até a força. O Miguel vê a Viviana chegar e pergunta onde ela esteve. É aí onde a Viviana conclui o seu plano como dito no vídeo anterior. Ela diz que está grávida e o Miguel questiona como assim grávida. Ela responde novamente que está grávida sim e ele é o pai. O Miguel fica totalmente espantado. Já a Malu continua sofrendo bastante com essas benditas dores e em pouco tempo ela acaba desmaiando de tanta dor. A Candinha se desespera e pergunta o que aconteceu. O Omar diz que ela desmaiou e eles têm que levar ela imediatamente para um hospital, mesmo que seja debaixo de uma tempestade, e afirma que se eles não levar ela, a Lírio pode até morrer. A Candinha dá um grito daqueles que sem dúvida levanta qualquer defunto. Ela ainda diz que o bebê pode nascer ali mesmo porque talvez nem dê tempo levar ela para o hospital. A Micaela, por sua vez, chama a atenção do Omar e diz que ele pode sim realizar aquele parto. O Omar responde que a questão não é só o bebê, e sim também a Lírio que não está bem, e o parto está apresentando complicações e isso será muito difícil. O Omar se levanta, sai e diz que volta já. A Candinha, por sua vez, fica se lamentando pela Malu. Já o Omar chama o Cosme e o Inácio e diz que a Lírio está passando muito mal e ela está correndo risco de vida, e eles vão imediatamente para a cidade. Então eles saem disparada.
O Patrício começa a colocar dificuldades para reconhecer a Malu como filha e diz que ela tem que lembrar de tudo que eles tiveram que fazer para poder reconhecer a Estefânia como filha, e demorou tanto os trâmites que tiveram até que cancelar. A Cecília responde que dessa vez não terão mais que cancelar nada porque a Malu sim é a verdadeira filha deles, e pergunta ao Patrício o que tem que ser feito. O Patrício diz que eles têm que ir com 2 testemunhas que saiba com certeza que a Malu é filha deles. A Cecília diz que um desses pode ser o padre Anselmo. O Patrício pergunta se ela realmente acredita que o padre iria. A Cecília diz que claro que sim e pede para que ele e o Patrício falem novamente com o padre para que assim eles registrem logo a Malu como filha deles imediatamente. O Patrício, por sua vez, fica pensativo. Já na casa do Miguel, ele se revolta com essa revelação da Viviana que está grávida dele e diz que isso não pode ser verdade, que ela terá um filho dele. A Viviana dá o seu showzinho e sai dizendo que sabia que ele não iria acreditar nela. Mas o Miguel está decidido e diz que isso é mais uma mentira dela para impedir que eles dois se separem. A Viviana diz que isso não é nenhuma mentira, mas o Miguel diz que já está cansado de tantas farsas e mentiras e manda ela parar porque ele não vai aguentar mais. A Viviana fica calada e apenas mostra o exame provando que ela está grávida dele, e de início o Miguel fica apenas olhando. Na casa do Omar, eles estão preparando a Malu para levar ela até o hospital o mais rápido possível. A Candinha trata logo de conseguir vários lençóis para assim agasalhar a Malu para que ela não venha resfriar, porque já que ela vai sair nesse frio, ela pode ficar doente. O Omar concorda, mas o Inácio chega rapidamente e pergunta se eles vão levar realmente a menina para o hospital. Eles respondem que sim. Mas o Inácio diz que lamenta informar, mas isso não será possível. O Omar pergunta o que ele está dizendo. O Inácio diz que o Firmino acabou de avisar ele que os rios transbordaram tanto que não se pode passar. O Omar fica com muita raiva que essa tempestade foi cair logo agora e que esse foi o pior momento para que essa tempestade viesse a cair. A Lírios, delirando, pergunta o que foi que ele falou porque ela não entendeu nada. A Candinha pede para ela ter calma porque é só o tempo que está ruim, porque os rios encheram tanto que não dá para passar ninguém. O Patrício diz que não está disposto a registrar a Malu dessa maneira e como ele vai dar o sobrenome dele contra a vontade dela. A Cecília pede que ele faça isso por favor. O Patrício fala que a Malu não tem interesse em saber quem são os pais dela. A Malu não quer nem saber dela e nem muito menos dele. A Cecília, fazendo o seu belo papel de mãe, está disposta a fazer o que for preciso. Por mais que o Patrício coloque dificuldades, a Cecília vai para cima e diz que a Malu nem suspeita que eles dois são os pais dela. O Patrício pergunta se essa atitude vai mudar alguma coisa quando ela souber, e isso será totalmente ao contrário, ela vai repudiar eles mais ainda. Já a pobre da Cecília, muito aflita, se ajoelha e pede para que ele tenha piedade dela. O Patrício diz que já tinha dito a ela que a Malu é muito dura e que se algum dia a Malu souber que ela, a Cecília, é mãe dela, sem dúvidas ela vai se irritar com ela e será muito pior porque ela vai fazê-la sofrer. E ia também querer se vingar das supostas ofensas que ela sofreu ali na casa deles, e diz que é melhor que ela, a Cecília, renuncie a Malu e que é melhor que a Malu nunca saiba da verdade. A Cecília diz que não, que nunca ela faria isso. O Miguel pega o papel e lê e depois pergunta o que significa isso. A Viviana diz que isso é o teste que ela acabou de fazer e que ele confirma que ela está grávida e que fez em um laboratório em que o Eduardo manda os pacientes dele e ali mostra que deu positivo. O Miguel puxa ela pelo braço e leva ela até a outra sala. A Viviana entra falando que sabe muito bem que ele não acreditou nela naquela noite e sabe muito bem que acha que ela estava enganando ele e que não tinha acontecido nada entre eles dois. E ele então voltou para o quarto dele como se nunca tivesse acontecido nada e fala que não quis insistir porque sabia muito bem que seria inútil tentar convencer ele. Então ela decidiu fazer esse teste, é só olhar e ver que a prova está ali. E diz que só fez nesse laboratório só para ele saber que não há como ter dúvidas. E está se referindo a dúvidas da parte dele. E que ele pode confirmar quando quiser que ela está grávida e ele é o pai.
Depois que a Viviana revela que está grávida do Miguel, ele pede muito a Deus que isso não seja verdade, porque ele não quer ter outro filho com uma mulher como a Viviana. Ele diz que queria muito ter tido um filho com a Malu e passa uns flashbacks em sua mente. E ele lembra da Malu e diz que se a Malu tivesse com ele e esse filho tivesse sido dela, seria perfeito. Ele diz que não entende porque vive pensando nisso, porque acredita ser uma coisa impossível e isso é uma coisa que não pode ser e nunca será. E se lamenta que a Malu não vai voltar jamais para a vida dele.